Então você tem pensado muito em alguém e isso está te deixando louco. Você está constantemente orando: Deus, se o Senhor não me quer com essa pessoa, por favor, tire meus sentimentos por ela. Mas e se Deus estiver realmente orquestrando tudo isso? E se Ele tiver um plano maior para a sua vida e essa pessoa fizer parte dele? Vamos ser sinceros. Todos nós queremos uma incrível história de amor escrita pela própria mão de Deus, mas poucos de nós estamos realmente dispostos a passar pelas provações e dificuldades que vêm com ela. Queremos o felizes para sempre, sem sacrifício, suor e lágrimas. Mas se realmente levamos a sério o plano de Deus para nossas vidas, temos que estar dispostos a suportar os tempos difíceis. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que se escolhermos amar a Deus e andar em seus planos, enxergamos o bem em qualquer situação. Então por que Deus não removeu esses sentimentos por essa pessoa? Bem, pode haver algumas razões. Talvez Deus queira usar essa situação para ensinar algo sobre você ou sobre o próprio Deus. Talvez Ele queira desenvolver seu caráter ou ajudá-lo a crescer em sua fé. Ou talvez, simplesmente essa pessoa faça parte do plano maior de Deus para a sua vida. O ponto principal é que não há coincidências quando se trata das pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Ele tem um propósito para cada uma delas, mesmo aquelas que nos deixam loucos. Portanto, confie no plano de Deus e saiba que Ele está fazendo todas as coisas para o seu bem. E quem sabe, talvez aquela incrível história de amor com a qual você sempre sonhou esteja chegando. Vamos a alguns pontos. Primeiro, se for a pessoa certa, mas na hora errada. Você já conheceu alguém que te dá aquele clique imediatamente, mas por algum motivo nunca parece estar chegando no momento certo? Você não está sozinho, mas aqui está o problema. O tempo de Deus é perfeito e Ele é o único que sabe por que não parece certo. Agora vejamos algumas verdades do Salmo 139, versículos 1 ao 4 e versículo 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Esta escritura nos lembra que Deus conhece cada pequeno detalhe sobre nós. Ele está interessado em nossa vida diária e a planejou de forma tão complexa que conhece cada momento, incluindo as pessoas que encontramos. Portanto, se você conheceu alguém que sente que deveria estar em sua vida, mas o momento não é o certo, não se preocupe. Deus não removerá seus sentimentos por essa pessoa, pois sempre existe a possibilidade de vocês ficarem juntos algum dia, mas não agora. Às vezes, um desejo não satisfeito torna a realização dele ainda mais doce. E se essa for realmente a pessoa certa, mas na hora errada, eventualmente será a hora certa também. Mas se a hora certa nunca chega, essa pode não ser a pessoa certa para você. Então, como você sabe se é realmente a pessoa certa, mas na hora errada? Olhe para os fatos, não apenas para seus sentimentos. E confie que Deus fará o relacionamento acontecer se vocês dois estiverem destinados a ficarem juntos. Enquanto isso, concentre-se em construir um relacionamento forte com Deus e em ser a melhor versão de si mesmo. Quem sabe, talvez algum dia, você olhe para trás e perceba que o momento foi perfeito afinal. Segundo, Deus está permitindo que esses sentimentos permaneçam para que você se sinta motivado a fazer algo a respeito deles. Então, você tem algum tipo de sentimento por alguém especial, não é? Bem, deixe-me dizer que Deus tem algo a ver com isso. Veja, Deus trabalha de maneiras misteriosas, e isso inclui a maneira como Ele projetou cada um de nós. Ele nos deu uma mistura única de pontos fortes e permite que passemos por várias situações e desafios, para que possamos ter a oportunidade de nos aproximar dele. E sim,
Isso inclui aqueles sentimentos incômodos de relacionamento que você simplesmente não consegue se livrar. Agora, você pode estar pensando que tudo é apenas uma coincidência ou que você está apenas sendo bobo. Mas deixe-me dizer que com Deus não há coincidências. Quando sua barriga começa a roncar de fome, você come. Depois de um dia de trabalho, se você se sentir cansado, você dorme. E se você está sentindo dor, você sabe que é a maneira do seu corpo dizer que precisa de cura. Da mesma forma, se você está se sentindo de uma certa maneira em relação a alguém, isso significa que Deus está tentando lhe dizer algo. Se você está ignorando esses sentimentos, está deixando de entender por que Deus os deu a você em primeiro lugar. Se os sentimentos não forem embora, é hora de explorar a possibilidade de um relacionamento com essa pessoa. E se descobrir que não era para ser, então você pode deixar esses sentimentos de lado e seguir em frente. Mas se houver potencial, persiga-o de todo o coração. Mas se você ficar sentado sem fazer nada, estará desperdiçando a bênção que Deus te deu. Não seja como o preguiçoso de Provérbios 13, que almeja, mas não consegue nada. Em vez disso, seja diligente e Deus suprirá ricamente sua alma. Portanto, não tenha medo de ouvir seu coração e arriscar no amor. Confie no plano de Deus para a sua vida e você nunca errará. Terceiro, Ele está mostrando algo sobre você mesmo. Convenhamos, todos nós temos um pouco de egoísmo dentro de nós, certo? Mas sabia que nosso egoísmo pode realmente impedir nossa capacidade de nos conectar com os outros e compartilhar a nossa fé? A Bíblia nos diz, em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas como vencemos nosso egoísmo? Bem, começa por estar genuinamente interessados nos outros. Eu sei, isso soa super óbvio. Mas às vezes podemos ser tão egocêntricos que nem percebemos que não estamos nos envolvendo totalmente com as pessoas ao nosso redor. Podemos ter muito medo de parecer mal ou nem mesmo tentar iniciar uma conversa com alguém. Mas o fato é que a fé e o amor exigem que assumamos riscos. Talvez conversar com aquela pessoa do pequeno grupo da sua igreja que você ainda não conhece, ou falar com alguém que não parece ser o seu tipo. Seja o que for, Deus pode estar colocando pessoas em nossas vidas por um motivo, e cabe a nós sair da nossa zona de conforto e estar dispostos a nos conectar com elas. Quarto, Deus está tirando esses sentimentos, só está demorando mais do que você pensava. Seja em um relacionamento tóxico que está desgastado há meses, ou em um trabalho que sabemos que não está mais funcionando, pode ser difícil seguir em frente, mesmo quando sabemos que é exatamente isso que precisamos fazer. E quando estamos tentando o nosso melhor para deixar esses sentimentos de lado, pode ser incrivelmente frustrante quando não sentimos que não estamos tendo nenhum progresso. Podemos até começar a nos perguntar por que Deus não está apenas tirando esses sentimentos de nós, especialmente quando estamos orando sobre isso por muito tempo. Mas a verdade é que às vezes leva tempo, e isso pode ser uma pílula amarga de engolir. Queremos que tudo aconteça de forma rápida e fácil, mas não é assim que a vida funciona. É como quando você quebra um osso. A dor vai passar, mas vai demorar um pouco, pois há coisas que precisam ser curadas e consertadas antes que você possa se recuperar totalmente. É por isso que é tão importante guardar seu coração, assim como Provérbios 4:23 nos diz para fazer. E como diz Cantares de Salomão 8:4, não devemos despertar o amor até que ele assim o deseje. Porque se você deixar seus sentimentos irem longe demais por alguém, levará o dobro do tempo para superá-los, caso o relacionamento não dê certo. Então, o que fazemos? Sejamos pacientes. Não há problema em sentir que se está apegando a algo que deveria abrir mão. Mas você precisa continuar orando, continuar confiando e saber que no devido tempo, Deus renovará suas forças e lhe dará coragem para seguir em frente. É como diz o velho ditado: Roma não foi construída em um dia, e nem a cura emocional. Mas com um pouco de fé e muita paciência, você ficará surpreso com o quanto pode superar. Portanto, mantenha a cabeça erguida, guarde o coração e libere esses sentimentos,
mesmo que demore um pouco mais do que você pensava. Quinto, Deus está usando esses sentimentos para ajudar a treinar seu coração para um novo relacionamento. Podemos não entender no momento, mas Deus tem um plano para nossas vidas e às vezes esse plano envolve uma pessoa diferente daquela que estamos no momento. Quero dizer, o amor é criado por Deus, certo? Então por que Ele não o usaria para sua vontade maior? Mas às vezes ficamos com raiva de nossos sentimentos e isso é totalmente compreensível. É frustrante quando gostamos de alguém e essa pessoa não sente o mesmo. Mas temos que manter a fé de que o plano de Deus é melhor do que nossos planos. Mesmo que pareça que Deus nos deixou, Ele ainda é nosso Pai Celestial e nos protege. Então, o que fazemos quando estamos nessa situação? Bem, nós ouvimos o que Deus está nos ensinando. Talvez Ele esteja tentando nos mostrar algo sobre nós mesmos, ou talvez Ele esteja tentando nos preparar para algo melhor. Quanto mais cedo entendermos o que Ele está tentando nos ensinar, mais Ele removerá esses sentimentos. Só porque uma pessoa não sente o mesmo por nós, não significa que não haja outra pessoa que sinta. Então, mantenha a fé, continue ouvindo a Deus e quem sabe, talvez aquele novo relacionamento abençoado e que você tanto sonhou esteja chegando. É muito importante que você aprenda os sinais que Deus usará para identificar a pessoa certa e conectá-la a ela. A pessoa certa é aquele indivíduo que Deus separou para se conectar com você de uma maneira especial. Isso levará a sua jornada juntos, como marido e mulher servindo ao seu propósito aqui na Terra. Essa pessoa pode vir de qualquer lugar e através de qualquer situação que Deus considere melhor. Às vezes, as condições em torno de sua conexão não seriam tão emocionantes ou coloridas quanto você imaginou que seriam. No entanto, por meio de um espírito maduro e da compreensão da orientação de Deus, você saberá que Ele está usando essas coisas para revelar que é essa a certa. Uma das coisas desconfortáveis que Deus usará para revelar a pessoa certa para você é que, independentemente de seus sentimentos em relação a ela, sua conexão desfrutará das bênçãos de Deus mais do que com qualquer outro possível parceiro que você possa encontrar. O que quero dizer? Honestamente, aprendi que às vezes Deus não usa a atração emocional como base para confirmar um relacionamento que Ele está trazendo para a sua vida. Você pode não se sentir atraído à primeira vista pela pessoa com quem Deus quer que você esteja. No entanto, ela é a pessoa certa para você. Aquela por quem você pode sentir atração pode ser aquela com quem você não consegue encontrar paz. Portanto, você precisa ser guiado por Deus e não por seus sentimentos. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus, o coração. Você pode perceber que outros relacionamentos e atrações não estão progredindo e carecem das bênçãos de Deus. Então você conhece a pessoa com quem Deus quer que você esteja. Este é um sinal que Deus está usando para revelar que esta é a pessoa certa para você. Você não precisa concluir que não foi chamado para o casamento ou que nunca encontrará a pessoa para você porque os esforços anteriores para se conectar com outras pessoas não tiveram as bênçãos de Deus. Se você tem acompanhado as mensagens deste canal, deve ter nos ouvido explicar que se Deus coloca um contentamento em seu coração para estar com alguém, você não é chamado para uma vida de solteiro. Você não deve deixar que as decepções do passado lhe digam que Deus não está dizendo. Se você for chamado para uma vida de solteiro, não terá o desejo de estar com ninguém, mas encontrará sua completa satisfação somente em Deus. Será bastante desconfortável se aventurar em um relacionamento após o outro sem encontrar a paz ou a bênção de Deus. No entanto, isso pode ser apenas um sinal de que Deus está reservando você para a pessoa certa que Ele preparou para você. Depois de encontrar a pessoa certa, você verá a mão abençoada de Deus no relacionamento.
Outra coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as falhas de cada um dos dois para destruir suas expectativas imaturas de amor verdadeiro em um relacionamento conjugal. Normalmente, todos nós crescemos com uma percepção do que é o amor verdadeiro que nos deixa entusiasmados por encontrá-lo e experimentá-lo com alguém algum dia. A verdade é que, à medida que você progride com Deus, Ele usará a realidade de suas próprias imperfeições e as imperfeições da pessoa certa para destruir essas fantasias. Veja, as expectativas, especialmente as irrealistas, são a mãe da decepção. Você está fadado a ir de infelicidade em infelicidade e de desgosto em desgosto, desde que se apegue a expectativas imaturas e irrealistas de amor. A Bíblia nos mostra o caráter do verdadeiro amor em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode ser desconfortável ter que se libertar dessas expectativas imaturas de amor e lidar com a realidade de suas diferenças de personalidade e imperfeições individuais no relacionamento. No entanto, isso o ajudará a se tornar mais maduro, aberto à paz de Deus e abraçar sua vontade. Um relacionamento mais comprometido é produzido quando, mesmo depois de ver suas partes não tão belas, essa pessoa ainda escolhe estar com você. Um relacionamento não terá alicerce para durar se você tiver que esconder seus defeitos, com medo de que eles não te amem mais se descobrirem eles. Deus revelará suas partes não tão belas a essa pessoa e usará o compromisso dela, apesar dessas falhas, para quebrar suas expectativas. O amor verdadeiro e os casamentos ordenados por Deus não são construídos sobre emoções ou histórias de tendências que você pode encontrar nas redes sociais. Você pode não ter frio na barriga ou noite sem dormir pensando nessa pessoa. Você pode não sentir uma pele brilhante. No entanto, você encontrará a paz que vem da unidade de seus desejos com o desejo de Deus. Quando Deus está conectando você com a pessoa certa, isso acalmará a turbulência em sua alma que você teria se estivesse com outra pessoa. Isso é mais fácil falar do que fazer, mas vai bater em sua imaginação de uma forma positiva porque o amor produzido será genuíno e eterno. Finalmente, uma coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as coisas realmente difíceis em sua vida para aproximar vocês dois. Normalmente, conflitos e dificuldades separam as pessoas. No entanto, quando esta é a pessoa certa para você, Deus usará suas inseguranças e as coisas difíceis pelas quais você passa para estabelecer sua conexão. Agora, é claro, isso nem sempre acontece, mas se Deus está envolvido em trazer alguém para a sua vida, as coisas destinadas a mantê-los separados, na verdade, fortalecerão seu vínculo. Além disso, ao se complementarem, Ele sempre dará a vocês alguém cuja vida e insegurança os desafiam de tal forma que levem vocês dois a um terreno comum em Deus, santificando assim cada vez mais seu relacionamento e construindo-o sobre o fundamento da divindade. Por que Deus faz isso? Ele faz isso para lhe dar as condições em que seus olhos possam sempre se voltar para Ele e onde sua fé possa crescer. O que quer que não o desafie, não o amadurecerá. Portanto, Ele lhe dará um relacionamento onde você crescerá para encontrar sua segurança completa em Deus antes de tudo, e não na pessoa que Ele está lhe dando. Deus permite condições imperfeitas para nos ajudar a crescer na fé. Da mesma forma, Ele lhe dará uma pessoa imperfeita para ajudá-lo a crescer em sua dependência dele. Ele usará essa pessoa para ensiná-lo a aprender o amor divino, a procurar andar na graça ao ver as imperfeições de seu parceiro. E aqui reside a nossa esperança. Se isso for ordenado por Deus e envolver organização divina, prosperará. O Salmo 133, versículos 1 a 3, nos fala sobre a bênção que repousará sobre nós quando houver harmonia em nosso relacionamento uns com os outros.
Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um bom exemplo disso é que, se você passou por certas dificuldades na vida, Deus lhe dará alguém que o desafiará a parar de cuidar de suas feridas e abraçar a cura de Deus. Isso será bastante desconfortável, porque gostamos de pessoas que nos dizem que não há problemas em cuidar de nossas feridas. Mas a verdade é que você não ficará melhor com pessoas assim. Portanto, Deus lhe dá alguém cujas próprias dificuldades o ajudou a crescer para que ele te desafie a ser melhor. Vocês dois terão compreensão e amor um pelo outro à medida que crescem através desses conflitos. É uma estrada esburacada, mas é o caminho para a paz, a satisfação e a realização abençoada por Deus no casamento. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então, vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino, é difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida,
em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa, porque Ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados. Ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única. É uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos. Afaste-se do seu pecado e volte-se para Ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso. Seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele. Portanto, reserve um tempo para orar e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo.
É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. Qual foi o maior presente que você já recebeu? E qual foi o pior já dado a você? Sua resposta para a segunda pergunta pode ser um presente material que você não gostou, particularmente por causa de sua aparência, funcionalidade, relevância ou até mesmo a mensagem subjacente do próprio presente. Sabemos que Deus ama quem dá e quem recebe com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que temos é de Deus. É por isso que lhe damos louvor e graça sempre que podemos. Nós glorificamos seu nome por causa de sua graça abundante e provisão constante para nós. A questão é que o diabo está sempre com ódio da conexão que compartilhamos com Deus. Ele está desesperadamente com inveja, portanto, está continuamente tentando nos afastar de nosso Pai. Pense no cavalo de Troia que foi usado pelos gregos para invadir a antiga cidade de Troia. Os troianos acreditavam que era um presente que simbolizava a paz, pois era uma majestosa peça de madeira. Mal sabiam que aquilo foi dado com o propósito de se infiltrar em sua cidade, causando a queda de Troia. É exatamente sobre isso que estou aqui para alertá-lo. Entre seus muitos truques, Satanás gosta de nos dar coisas disfarçadas de presentes, mas na verdade são armadilhas para nos distanciar de Deus. Como filhos de Deus, precisamos ser capazes de distinguir os presentes que são enviados por Deus e os que não são. Isso pode ser complicado porque os presentes ímpios podem estar nas formas mais sutis e dissimuladas, como presentes de amor, conexões e amizades. Como cristãos, confiamos que tudo vem de Deus. Por isso temos uma atitude inata de otimismo que nos faz perceber tudo como um presente a ser bem recebido. Então, quando alguém vem oferecendo algum desses presentes intangíveis, nós o aceitamos com alegria. Você certamente experimentou ter alguém em sua vida com um caráter que não refletia piedade e, em vez disso, exibia traços problemáticos. Essa é uma das consequências de aceitar presentes de conexão que Deus não permitiu. O diabo quer que normalizemos a aceitação de todos os presentes para promover seu plano de pecarmos inconscientemente. Olhe para trás e lembre-se das vezes em que você se distraiu e deixou o diabo fazer o que queria. Quais foram os chamados presentes apresentados a você? O Evangelho de Mateus nos conta como Judas, que era o discípulo de Jesus, recebeu dinheiro em troca de sua traição a Cristo. Foi um presente material, ou melhor, um suborno. Talvez o que ele tenha visto tenha sido um bilhete de ouro para a liberdade financeira ou uma chance de se tornar apreciado. Ele sabia que não, mas permitiu ser influenciado por Satanás. A boa notícia é que Deus nos abençoou com o dom da justiça. Temos a oportunidade de aprender com o erro de Judas e temos a capacidade de discernir se algo é de Deus ou do inimigo. Quais são as principais características dos dons que são realmente enviados por Deus e devem ser recebidos? O dom é uma ferramenta que pode ser usada para construir seu relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças de Deus. As Escrituras se referem aos talentos e habilidades que Deus nos deu, mas também podemos aplicar isso a dons de terceiros. As coisas que temos, sejam coisas físicas ou relacionamentos com outras pessoas, podem fortalecer ou prejudicar a nossa espiritualidade. Imagine-se sendo estranho em reuniões sociais. Você é tratado com desprezo e dificilmente consegue manter uma conversa com alguém. Então, quando você está acostumado a ficar sozinho,
Um dos grupos o convida a se juntar a eles e ir a algum lugar onde acontecem atitudes pecaminosas. Pode ser uma boate ou um lugar conhecido por ter violência, qualquer ambiente que você possa imaginar. Vou lhe dizer qual seria a resposta mais provável e realista. Você está tão exausto por estar sozinho que a alegria de finalmente ser incluído supera a justiça com a qual Deus o abençoou. Mas é claro que você não percebe isso imediatamente. Então você ora: obrigado, Senhor, finalmente o Senhor me deu a chance de ter amigos. A oração de gratidão é admirável, no entanto, o crédito realmente pertence a Deus? Ao olhar de perto, Deus lhe daria a chance de se conectar com outras pessoas ao custo de se entregar a um ambiente pecaminoso? Muitas vezes pensamos que somos tão fortalecidos pela sabedoria de Deus que não seremos enganados. O fato é que não podemos reconhecer plena e imediatamente os ataques espirituais comandados por Satanás, especialmente quando as pessoas são usadas contra nós. Sejamos realistas. Somos buscadores de atenção. Isso é o que nos torna vulneráveis. Ansiamos pelo sentimento de aprovação e carinho dos outros. Por isso, aceitamos presentes nessas formas, mesmo que a intenção ou caráter do doador não esteja alinhado com nossos valores morais. Nós nos acomodamos e isso é errado porque Deus está aqui para nos dar o que merecemos. Somos suas obras-primas e Ele preparou o melhor para nós. Caro cristão, o que vem de Deus nunca pode ser um instrumento de impiedade. Isso não quer dizer que devemos descartar tudo o que parece inutilizável para a glória de Deus. Você pode focar na sua intrepidez e usá-la para algo que possa aproximá-lo de Deus. A tecnologia, especificamente os dispositivos móveis, são um presente que pode atender às intenções do diabo se usado de maneira errada. Podemos reverter isso e usar a tecnologia para espalhar a palavra de Deus e tornar seu amor visível. É nisso que você e eu estamos trabalhando agora. E tenho certeza de que Deus está satisfeito em saber que estamos utilizando o dom da tecnologia de acordo com seus ensinamentos. Se criar uma influência positiva em seu bem-estar espiritual, você deve saber que é um presente feito sob medida especificamente para seus melhores interesses. Se não pode ser usado para o chamado de Deus, não é um dom genuíno. O mesmo vale para o presente de amor que as pessoas nos oferecem. O amor deve ser recebido com o maior cuidado e deliberação. Um dos principais fatores do fracasso dos relacionamentos amorosos é a motivação do doador. Alguém quer te amar, mas quem é essa pessoa? Você tem que conhecer o caráter da pessoa que quer te amar, porque em alguns casos isso reflete o plano do diabo. Normalmente são pessoas que desejam estabelecer um relacionamento com você por prazer ou rebeldia. Corra e não olhe para trás, pois essa pessoa não é de Deus. O presente que ela carrega não é para você. As pessoas são facilmente propensas a ceder aos desejos mundanos. Não estou exagerando quando digo que o único em quem você pode realmente confiar é em Deus. Deixe-me lembrá-lo de como as pessoas podem enganá-lo com facilidade. Rebeca e Isaac eram pais que tinham óbvio favoritismo com seus filhos. Rebeca favoreceu Jacó, enquanto Isaac favoreceu Esaú. Por causa da bênção iminente de Isaac para Esaú, Jacó vendeu a ele uma tigela de lentilhas em troca de seu direito de primogenitude. Jacó sabia que Esaú era vulnerável devido à fome e aproveitou-se disso. Esaú, cego pela prioridade de saciar sua fome, concordou. Por causa do direito de primogenitude que Jacó comprou de Esaú, Jacó conseguiu enganar Isaac para lhe dar a bênção destinada a Esaú. Hoje, mesmo que o presente não seja necessariamente prejudicial, o motivo pelo qual lhe dão pode influenciá-lo. Nossas mentes e corações estão nublados com o instinto de pecar. É por isso que você está ouvindo essa mensagem, certo? Fazemos o possível para aprender mais sobre Deus, porque somente Ele pode nos limpar e purificar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Já fomos ovelhas perdidas, vagando sem pastor. Agora que Deus nos salvou e nos cobriu de graça, somos mais capazes do que nunca.
Você não precisa descobrir tudo. Deus está sempre disposto a guiá-lo para o caminho certo, desde que você busque a Ele e a sua justiça. Se você já convidou inconscientemente presentes que não foram enviados por Deus, saiba que o dom do arrependimento é gratuito para sempre. Nunca é tarde para fazer uma mudança e ser guiado para lidar com esse tipo de situação. Como em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não conta quantas vezes você pede favores. Ele ama, especialmente quando confiamos em seu poder em tempos de confusão. Seja vigilante e fiel, e Ele lhe dará a orientação necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, mesmo antes de você perceber, o diabo pode identificar sua vulnerabilidade. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele o equipará com uma armadura que nenhuma arma do inimigo pode penetrar. Mostre ao diabo que não importa as circunstâncias, você está ao lado de Deus. Pode ser por meio da oração ou até mesmo tão simples quanto reproduzir essas mensagens no volume máximo. Com Ele, nenhum inimigo pode vencer. Pratique o dom da sabedoria de Deus e esteja sedento em reservar um momento para proferir esta oração antes de aceitar um presente. Deus, meu provedor constante, o Senhor é o único que sabe do que eu preciso. Peço sua orientação, pois fui presenteado com o que parece ser uma adição valiosa à minha vida. Ajude-me a ficar atento enquanto espero pacientemente por tua resposta. O diabo pode tentar usar os desejos do seu coração contra você, mas lembre-se sempre de que Deus fornecerá tudo o que você precisa em seu perfeito tempo.